Olá, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula. Eu venho trazer aqui hoje duas aplicações da integral tripla. O cálculo do centroide de um tetraedro e o volume de um elipsoide, ok? Bem, então vamos lá. Primeiro vamos comentar aqui sobre o centroide de uma região do espaço, né, que é algo visto na mecânica. Então, o centroide de uma região U contida no R3 é um ponto cujas coordenadas são as médias das funções f de xyz igual a x, f de xyz igual a y e f de xyz igual a z, respectivamente. Se denotarmos por x barra, y barra e z barra as coordenadas desse centroide, nós teremos o seguinte. Aqui nós teremos aqui as coordenadas do centroide, x barra, y barra e z barra. Ou seja, vai ser a integral tripla de x dx, dy, dz dividido pelo volume. A mesma coisa o y barra vai ser a integral tripla de y sobre esse sólido U, nessa região aí do espaço, dividido pelo volume. E o z barra vai ser a integral tripla do z dx, dy, dz sobre o sólido dividido pelo volume, né? Que, na verdade, são as médias dessas funções, né? Então, resumindo, como a gente já falou lá atrás, quando nós falamos de aplicações gerais e explicamos um pouco do centroide, o centroide nada mais é que o centro de gravidade, né, de um corpo homogêneo, ou seja, a densidade é constante, né? Então ela vai desaparecer da fórmula que eu mostrei a dedução para vocês lá atrás. E a forma desse sólido é a forma geral aqui de um sólido U qualquer. Então vamos lá. Vamos calcular, então, o volume e o centroide do tetraedro limitado pelos planos coordenados e pelo plano x mais 2y mais 3e igual a 6. Então, quando nós vamos resolver esse problema, o primeiro passo é nós definirmos qual é a região de integração. Porque as fórmulas do centroide são conhecidas, né? Nós sabemos a fórmula do centroide. Então, nós temos que saber qual é a região de integração que nós vamos integrar, né? Então, nós temos esse tetraedro, que é limitado pelos planos xy, xz e yz. O que a gente sabe também? Que no plano xy, o z é igual a zero. Já comentei isso com vocês, a gente já vem estudando sobre isso bastante, né? Então, se você substituir z igual a zero aqui na equação do plano, você vai ter x mais 2y igual a 6. Mesma coisa no plano xz, quem é que é zero? É o y. Então, se você substituir y igual a zero aqui, vai resultar x mais 3e igual a 6. E no plano YZ, x é igual a zero. Então, se você substituir x igual a zero nesta equação do plano, você terá como resultado 2y mais 3e igual a 6. Dessa forma, nós verificamos que aqui nós temos a equação de três retas. Olhando para essa primeira reta, x mais 2y igual a 6, nós sabemos que isso aqui é um traço do plano que está no plano xy. Ou seja, quando o x é igual a zero, o y é 3. E quando o y é zero, o x é 6. Ou seja, a reta passa por esses pontos aqui, o ponto 0,3 e o ponto 0,6. Então, tracei aqui um traço desse tetraedro. Da mesma forma, no plano XZ, nós temos outra reta, né? Então, essa reta, quando o x é zero, o z vale 2. E quando o z é zero, o x vale 6. Ou seja, a reta passa por esses dois pontos aqui, o ponto 0,2, que é esse ponto, e o ponto 0,6. Então, você tem aqui essa reta no plano XZ. E, por último, você tem o plano YZ, cuja reta é 2y mais 3e igual a 6, ou seja, quando y é zero, o z é 2. E quando o z é zero, o y é igual a 3.
Ou seja, a reta no plano YZ passa nos pontos 0,2 e 0,3. Então, este aqui é o nosso tetraedro. Então, vejam aqui, olha, está achurado aqui de azul, pintado de azul. Esse é o tetraedro que nós queremos calcular tanto o volume dele como a posição do centroide, ok? Então, o que eu vejo aqui como uma facilidade maior para a gente desenvolver essa região de integração? Eu tenho três formas para integrar isso aqui. Ou eu posso imaginar Z variando de zero até a equação que bate aqui em cima no sólido, eu teria que colocar tudo em função de Z. Ou eu posso pensar saindo aqui do y igual a zero e batendo aqui nesse outro plano, aí eu teria que colocar essa equação em função de y. Ou eu posso colocar aqui tudo em função de y e z, isolar o x, vai ficar x igual a 6 menos 2y menos 3z. E aí, então, eu vou integrar de acordo com essa seta amarela aqui, olha, do x igual a zero, tá vendo aqui? X maior ou igual a zero, batendo aqui na equação desse plano, que é 6 menos 2y menos 3z. Então, aqui eu vou escolher integrar primeiro em relação a x, tá? E aí, como eu vou escolher primeiro integrar em relação a x, quem é o meu domínio no plano? Vai estar no plano YZ. Por quê? Porque eu escolhi integrar primeiro em relação a x, que depende de Y e Z, né? Então, o meu plano YZ vai ser aquele domínio D. E aí você olha aqui para o plano YZ e você vê essa reta aqui, olha, que passa no ponto 0,2 e 0,3. Ela está desenhada aqui embaixo. E aí você escolhe também ou região do tipo 1 ou do tipo 2 para integrar. E eu escolhi começar a integral do y, que vai de 0 até a equação da reta. Então, basta você pegar esta equação da reta e isolar o y, colocar o z como uma variável independente. Então, ficaria y igual a 6 menos 3e dividido por 2, que é o que está aqui. Ou seja, o y varia de 0 até 6 menos 3e sobre 2. E depois o z varia de 0 até 2. Então, olha, a ordem de integração vai ser x, y e z. Então, está tudo pronto já, né? Então, agora eu vou montar as integrais e vou colocar o resultado e vocês vão calcular, tá bom? Então, vamos lá, olha, já tem as respostas aqui, olha, a resposta do volume vai ser 6. De cada uma das integrais triplas, está aqui os resultados e o resultado do centroide, tá? Mas eu vou mostrar aqui para vocês a montagem das integrais. Olhem isso aqui, o cálculo do volume do tetraedro. Né? Então, olha, o volume. Eu não falei para vocês que a gente vai integrar primeiro em x, y e z. Então, tá aqui, olha, dx, dy, dz. Você resolve essa integral que é o volume. Depois você vai resolver cada uma dessas integrais tripla, porque no final você vai ter que pegar essas integrais e dividir pelo volume para calcular a posição do centroide, né? Então, olha, está montada aqui a primeira integral, né? Os limites de integração nós já definimos, e a parte que a gente demora mais, né? E, claro, vai ter um certo trabalho aqui para calcular também as integrais. Depois, olha, a montagem da segunda integral, a integral tripla de y, dx, dy, dz. Então, tá aqui. E a última integral. Então, vocês vão resolver essas três integrais. Resolver primeiro o volume, resolver cada uma dessas integrais. Depois, você vai pegar cada uma dessas integrais, o resultado delas, dividir pelo volume, e você vai ter a posição do centroide em x, em y e em z, tá bom? Então, vamos para o nosso próximo problema. Seja o elipsoide dado pela equação x² sobre a ao quadrado, mais y ao quadrado sobre b ao quadrado, mais c ao quadrado sobre c ao quadrado igual a 1. Mostre que o volume do interior do elipsoide é 4π sobre 3 ABC. A vezes B vezes C, tá? Notem que a equação do elipsoide é semelhante à equação da esfera, a diferença é que aqui no denominador você tem algo que no plano a gente relembra da elipse, né?
Então, você tem aqui A ao quadrado, B ao quadrado e C ao quadrado. E aqui 1, tá? Bem, qual é o primeiro passo para a gente resolver esse problema? É encontrar as coordenadas elipsoidais. A forma mais fácil de você fazer isso é fazer uma relação com as coordenadas esféricas. Porque o elipsoide ele tem uma equação semelhante à da equação da esfera. Quando A, o B e o C são 1, aqui você tem uma esfera de raio 1, não é verdade? Se você imaginar que o A, o B e o C são exatamente iguais, você já tem uma esfera, né? Então, as coordenadas elipsoidais, você pode imaginar que o x sobre A é igual ao x da esfera. Olha, x sobre A, r seno φ cosseno θ. Que o y sobre B é o y da esfera. E que o z sobre C é o z da esfera. Então, quem vai ser o teu x? A vezes r, seno φ cosseno θ. Quem vai ser o teu y? B vezes r, seno φ seno θ. E quem vai ser o teu z? C vezes r, cosseno φ. Mesma coisa da esfera, olha, o raio varia de 0 a 1, só que no elipsoide o raio é fixo, ele é de 0 a 1, porque esse lado aqui sempre vai ter 1. O φ de 0 a π e o θ de 0 a 2π, tá? Quem é o nosso sólido? Nosso sólido que a gente quer calcular o volume é o interior desse elipsoide aqui, tá? É o interior dele. Então, o volume é dado por essa integral tripla aqui, dx, dy, dz, e que, na verdade, eu vou ter que fazer transformação de coordenadas para r, φ e θ. Então, eu tenho que calcular o determinante da matriz jacobiana para poder jogar essa transformação dentro da integral tripla. Eu fiz uma animação no GeoGebra para mostrar para vocês a evolução do elipsoide. Daqui a pouco a gente vai lá, tá? Tá aqui, o link está aqui para quem quiser ver depois. Então, vamos continuar a resolver o problema. Então, agora nós temos que calcular o determinante da matriz jacobiana. A gente já conhece as coordenadas elipsoidais, né? Que nós relacionamos com a esfera e foi muito fácil de encontrar. E aí nós montamos a matriz jacobiana para calcular o seu determinante. Se o resultado der negativo, a gente já vai encontrar o módulo e vai jogar direto na integral tripla, tá? Então, o primeiro termo aqui é del x, del r. Então, olha, del x, del r é a seno φ cosseno θ, tá aqui. Depois del x, del φ, vai ficar ar cosseno φ cosseno θ, tá bom? Depois del x, del θ, vai ficar menos AR seno φ, derivada do cosseno é menos seno, que é o que está aqui. Depois vai ficar del y, del r, então vai ficar B seno φ seno θ, o R vai desaparecer. Depois del y, del φ, vai ficar derivada do seno é cosseno φ, vai repetir o BR, cosseno φ seno θ. Depois del y, del θ, a derivada do seno de θ é cosseno de θ, todas as outras variáveis são constantes, então repete BR seno φ, a derivada do seno de θ é cosseno de θ. Depois nós vamos derivar o z em relação a R, dá C cosseno φ, né? Porque o C e o cosseno φ são constantes. Depois nós vamos derivar em relação a φ, a derivada do cosseno de φ é menos seno de φ, então repete o CR, que é constante, e a derivada em relação a θ dá zero. Agora nós vamos encontrar esse determinante. Tá? Então, para encontrar esse determinante, esse primeiro termo aqui, pessoal, esse primeiro termo dá zero, essa multiplicação aqui, tá? Aí depois a gente vai fazer essa multiplicação aqui, olha. A vezes B vezes C vezes R ao quadrado. Aqui tu tem 3 seno de φ. Então, seno ao cubo de φ, seno ao quadrado de θ, tá? Esse primeiro termo. Depois, aqui a gente tem esse segundo termo. A gente já aqui deu zero, a gente calculou esse, depois esse que está em amarelo, né? A, B, vezes C, vezes R ao quadrado. Seno de φ só tens 1, cosseno de φ a gente tem 2. Então, olha, cosseno ao quadrado de φ, seno de φ, 2 cossenos de θ, cosseno ao quadrado de θ. Aí depois a gente vai para a diagonal secundária, né?
Na diagonal secundária, se eu pegar aqui o que está em azul, eu tenho 3 seno de φ. Então, vai ficar ABCR ao quadrado, seno ao cubo de φ, cosseno ao quadrado de θ. E, por último, a gente vai ver o que está em vermelho aqui. Troca de sinal, não esqueçam. Menos vai ficar mais. Vai ficar ABCR ao quadrado, cosseno de φ vezes cosseno de φ, cosseno ao quadrado de φ, seno de θ vezes seno de θ, seno ao quadrado de θ, vezes esse seno de φ, tá? Depois, eu vou colocar o ABCR ao quadrado, seno ao cubo de φ em evidência. Olha, tem 2 senos ao cubo aqui, olha, esse termo e esse termo. Então, sobra dentro do parêntese seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Isso aqui dá 1, né? Depois eu vou pegar esse termo, ABCR ao quadrado. Notem que aqui tem um seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, e aqui embaixo também um seno de φ, cosseno ao quadrado de φ, que eu coloco tudo em evidência, e de novo sobra dentro do parênteses cosseno ao quadrado de θ e seno ao quadrado de θ, que dá 1. Então, sobrou este termo e esse termo aqui, que de novo eu posso colocar em evidência ABCR ao quadrado, seno de φ, sobra dentro do parêntese seno ao quadrado de φ mais cosseno ao quadrado de φ, que dá 1. Ou seja, quem é o determinante da minha matriz jacobiana? ABCR ao quadrado, seno de φ. O módulo desse resultado é este resultado. Então, dessa forma, o elemento de volume do sistema de coordenadas elipsoidais é dV ABCR ao quadrado, seno de φ, dr, dφ, dθ. Tá? Ok, então o volume vai ser a integral tripla desse elemento de volume, tá? Onde o raio varia de 0 a 1, o φ de 0 a π, o θ de 0 a 2π. Integrando paralelamente, né, utilizando uma propriedade que a gente já viu anteriormente, né, eu posso integrar tudo em relação a θ, φ e r ao mesmo tempo, né? Eu tenho aqui uma multiplicação de funções independentes e os limites de integração são todos constantes. Eu repito a, b e c, que é constante. A integral de r ao quadrado é r ao cubo sobre 3, avaliada em 0,1. A integral de dθ é θ, avaliada em 0 a 2π. A do seno de φ é menos cosseno de φ de 0 a π. Aqui vai ficar 1/3 no r ao cubo sobre 3. Repete o ABC. Θ de 2π a 0 vai ficar 2π. Menos cosseno de π dá 1. Menos com menos mais. Cosseno de 0 é 1. 2. 2 vezes 2, 4. 4π ABC sobre 3, como nós queríamos demonstrar, tá bom? Então, pessoal, olha, eu trouxe aqui a animação do elipsoide para vocês verem. Aqui está variando o A, o B e o C. Notem que quando os três vão ficando bem próximos, eles vão se aproximando, né, da esfera. Então, por exemplo, quando eles vão chegando lá perto do 1, eles vão se aproximando, a figura vai se aproximando de uma esfera, né? Claro que aqui com a animação não aparece aqui a esfera de forma exata, mas está aqui o elipsoide para vocês verem. Olha só como é que vai ficando aqui os eixos. Estão vendo só? Então aqui você tem a animação. Olha, agora que ficou bem próximo de 1, você viu que se transformou numa esfera. Então é isso aí, pessoal. Qualquer coisa, perguntem, tá? Um abraço a todos.